Você dorme? Ah, doutor, eu durmo. Que horas? Não, doutor, eu durmo meia-noite. Você acorda, cara, 5h30 para ir trabalhar. Você não está dormindo nem 6 horas? Esquece. Olá, bem-vindo ao nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Hoje, nosso 12º episódio com um convidado mais que especial. Estou muito feliz de poder receber esse convidado que daqui a pouco apresento, porque antes disso vou me apresentar para quem não me conhece. Sou a Bianca Sampaio, sou filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício, estou médica e atuo na área de cardiologia, de emagrecimento, hipertrofia e também lipedema. Já atendi mais de 60 mil pessoas e se você precisar, estamos aqui. E hoje, nosso convidado, nós vamos falar sobre dor. É o Dr. Tiago Oliveira. Dr. Tiago Oliveira, nosso tema hoje é Dor não é normal, quando o corpo grita e a medicina responde. Dr. Tiago é anestesista e mais é conhecido hoje como o médico da dor. Também atua na medicina regenerativa com células-tronco e medicina funcional, longevidade. E se apresente agora, Tiago. Já te apresentei um pouco, mas fala um pouquinho mais sobre você. E muito obrigada por ter aceito o convite e estado aqui com a gente. Bianca, eu agradeço pelo convite, muito obrigado. Fiquei lisonjeado, fiquei surpreso e emocionado, falei isso para você nos bastidores. Com grande satisfação que eu estou aqui, agenda cancelada, assim, com muito gosto para estar aqui. É uma oportunidade que a gente tem de levar informação, para as pessoas e para divulgar que realmente sentir dor não é algo normal, Diferente do que muitas pessoas pensam, que às vezes o envelhecimento ele tem esse componente de dor inerente. Não, a gente tem que combater isso. Vou me apresentar então, eu sou o Tiago, sou pai da Alice, sou pai agora do Tiago Filho, que está na barriga da mamãe Denise, com 21 semanas. Estou, assim como a Bianca, estou médico, Acho que nós somos instrumentos de Deus para levar cada um dentro da sua especialidade, conforto, alívio, cura para as pessoas, Eu sou pós-graduado em medicina clínica da dor. Depois eu fiz uma outra pós-graduação em medicina intervencionista da dor. Depois eu fiz outra pós-graduação em medicina regenerativa. Fiz um fellow durante 2 anos na USP de Ribeirão em dores crônicas e hoje sou pós-graduando em medicina funcional integrativa e a longevidade saudável. Então é algo que eu tenho conseguido levar para as pessoas não só o alívio da dor, mas principalmente a promoção da saúde e, de certa forma, a prevenção de dores e de doenças. Eu acho que esse é o nosso grande artifício, Não só tratar, mas principalmente orientar para prevenirmos. Isso é muito engraçado. Quando você fala isso, vem muito o que eu gosto de falar, porque não adianta a gente viver mais. Não, não basta. A gente tem que viver mais, mas viver melhor. E esse viver melhor está tudo relacionado sem dor e mais, com longevidade. Com a longevidade, E acho que isso que você faz hoje é muito bacana. Você faz a cardiologia da longevidade, Nos cursos e nas pós-graduações, a gente vê que o reumatologista está entrando na longevidade, que o fisiatra está entrando, que o neuro, que o endócrino. Outro dia eu tive uma aula na pós em São Paulo, um coloprocto, e ele se intitulou Eu sou coloproctologista da longevidade. Olha que bacana. Ele até citou que ao invés de ficar só fazendo cirurgias curativas, cirurgias oncológicas, ele hoje passou a
a preparar o paciente, o intestino, a digestão do paciente, para que lá na frente ele não tenha esses problemas. Que está tudo relacionado, né? Tudo relacionado. Alimentação, longevidade. Somos, né, a sua mãe dizia para você, a minha avó dizia, a minha mãe, enfim, somos o que ouvimos, somos o que comemos, o ambiente modifica a gente, né? Se a gente está num ambiente de paz, de luz, teoricamente, a gente tem essa tendência também praticarmos isso, né? Se a gente come melhor, a gente tem uma tendência a não termos problemas de pressão alta, de diabetes, de colesterol e também, no meu caso, os problemas articulares. É fundamental isso daí, sermos realmente aquilo que a gente consome, né? Perfeito. E já com o tema, né, de dor, tudo, mas eu queria já começar... depois da sua apresentação, tudo, Thiago, antes de tudo, o que te motivou? Anestesia, a seguir a medicina da dor e a buscar a medicina regenerativa. Qual que foi o gatilho aí dessa mudança aí? Bianca, um dia eu disse que eu acho que eu não escolhi. Vou repetir o que eu disse há 1 ano e meio atrás, num podcast também. Eu acho que eu fui escolhido, porque lá atrás, quando eu comecei... Fiz a faculdade de medicina, a graduação, e aí de cara eu já pensei, falei, vou fazer anestesiologia. E foi uma área que eu fui extremamente feliz. Eu nunca deixei a anestesiologia, ainda pratico anestesiologia, ainda trabalho como anestesista, mas foi algo que mudou o meu pensamento em relação a como ajudar as pessoas. Então, eu sou um cara muito espontâneo, né? Assim como a doutora Bianca. A gente chega, todo mundo sabe que a gente chegou, né? Todo mundo sabe que nós estamos ali. Então, eu sempre fui aquele cara que chegava no centro cirúrgico brincando com todo mundo e tal. E às vezes o paciente chorando, eu abraçava e falava assim, não chora não, que se você chorar, eu choro. E algumas vezes eu chorei também, mesmo. Porque a gente fica... empatia, né? É empatia. A gente, quando era uma vozinha, eu lembrava da minha avó. Quando era uma criança, eu lembrava da minha filha. Quando era um senhor de mais idade, eu lembrava do meu pai. Então eu absorvia aquilo dali. E a anestesia, ela me provou que você pode impactar na vida das pessoas. Diferente daquilo, eu vou fazer uma cirurgia, vou sair com dor. Esse papel, ele não é um papel do cirurgião. A gente não pode terceirizar isso. Isso é um papel do anestesista. Não ter dor no intraoperatório, principalmente no pós-operatório imediato, é nossa responsabilidade. A gente não pode terceirizar. E vendo aquilo, essas coisas acontecendo, cara, o que eu posso transformar? O que eu posso mudar? Então eu sempre fui curioso em relação a isso. E eu tive a oportunidade de ter um professor que era praticante da medicina intervencionista da dor. Ele tratava dor crônica. Enquanto os meus colegas de residência, ninguém queria acompanhá-lo, eu sempre falei assim, cara, vou aprender o que ele tem para me ensinar. Então eu comecei no meu 2º ano de residência, acompanhei ele no 2º e no 3º ano, nos ambulatórios dele. E aí eu via, era sensacional uma pessoa chegar e daqui 90 dias, daqui 60 dias, ele tendo feito um procedimento para dor, ou às vezes só mudando a medicação, ele chegava assim, entrava num primeiro momento chorando, e aí de repente ele chegava rindo. É nítido a melhora. E muitas vezes a gente perguntava assim, o senhor está bem? A sua dor sumiu? Não, a dor não sumiu, mas a qualidade de vida mudou porque o limiar de dor diminuiu. Ele tinha uma dor insuportável, passou a ser uma dor moderada. E aí você vai tratando, essa dor de moderada passa a ser uma dor leve. Então eu já saí da residência com o intuito, um dia eu vou fazer dor crônica. Vim para a Séries, trabalhei aqui durante 6 anos exclusivamente com anestesiologia. E um dia eu não me lembro o porquê, mas assim, um dia eu falei assim para minha ex-esposa, eu falei assim, vou mudar de ramo, vou mudar de área. Eu preciso contribuir mais. Porque chegava uma hora que eu não tinha conhecimento para ajudar um paciente que às vezes no centro cirúrgico, doutor, mas eu tenho uma dor na coluna, o senhor trata? Não. Doutor, eu tenho um problema, uma bursite. Minha avó sempre reclamava de uma bursite no ombro dela, que eu nunca sabia o que era isso, mas enfim, vou estudar, vou tentar aprender. E foi a melhor coisa da minha vida. E acho que se eu tivesse feito uma outra especialidade, neuro, ortopedia, reumato, enfim, todas as que são passíveis para a gente dar o pulo para a dor, eu não seria tão feliz. Porque a segurança que eu tenho de manipular fármacos, a segurança que eu tenho com ultrassom, a destreza que eu tenho de manipular ultrassom, a segurança que eu tenho para poder explicar para o paciente o que está acontecendo, a fisiologia, a anatomia, talvez em outra área eu não teria. Então eu acho que Deus,
é como se diz, né? São os mistérios de Deus para com você e para comigo. Por que a doutora Bianca hoje é cardiologista funcional integrativa? Chamado de Deus. Com certeza. Não foi você que quis. A gente acha que a gente está no controle. Não somos nós. Então Deus me colocou na anestesia, falou, vai ficar um tempinho ali, sofrendo, ralando. Aí tirou eu de lá, vou fazer outra coisa. Mas assim, tudo na minha vida foi com afinco. E tudo foi meio que linkado. Você está fazendo isso hoje por isso, você passou por isso, agora isso vai acontecer. E acho que também, Bianca, talvez as minhas próprias dores físicas, emocionais, foram me levando a entender. Porque eu, como anestesiologista, eu não entendia que a dor psicológica afeta. Eu não entendia que a dor emocional, que a dor espiritual afeta. Isso você falando assim, talvez até para tratar você mesmo. Exato. Né? E foi isso que eu fiz, né? Igual, atuava só na área de cardiologia, mas sempre tinha a obesidade me incomodando. Fiz bariátrica, reganho. Mas então tem alguma coisa errada. Aí um tanto de colegas, né? Não resolvia. Mas o problema era deles? Não, era comigo. Né? Mas aí, mas eu quero estudar, eu tenho que entender isso. Aí fui, né, fazer a nutrologia no Einstein, aí fui fazer a longevidade, fiz até de medicina do esporte, o mesmo que o Locatelli fez também, né, lá em Minas Gerais, em BH. Então, tipo assim, para tentar entender, né, o porquê que... E aí, quando a gente muda, ou tenta, é um processo, né, a gente não muda de uma hora para outra. Não. Isso daí já foram 3, 4 anos. E aí todo mundo fala, nossa, mas hoje ela está 46 anos, está melhor quando a senhora chegou. Obrigada. Mas tudo isso é um processo. Exato. E não é fácil, né? É um processo que foi estudo, foi dedicação, tempo. E abrir mão de muita coisa, né? Então, assim, e eu tenho certeza que você olha para trás hoje e vê que a sua vida está melhor. Não só a aparência, Bianca não é aparência física, não, é muito o mais. Interior, o que você pensa, o que você respira, o que você ouve, o que você vê. E olha que bonito, você transforma isso em saúde, promoção da saúde para o seu paciente. Justamente. Isso é sensacional. Eu lá atrás, eu não tinha a capacidade que eu tenho hoje a gente tem a capacidade de impactar a vida das pessoas. Eu falo muito isso. A gente muda destino das pessoas, porque você pode dar uma sentença de morte para um paciente. Olha, você é idoso, não vai melhorar, é porque você é idoso, vai para sua casa, não movimente, fique quieto e siga a sua vida. Você está assinando um atestado de óbito para esse paciente. E é o que a gente via muito, né? Muito em relação aos... Eu vejo muito pelos meus vozinhos, né? Quando eu atendo. Não, senti dor, foi no colega, e o colega falou que não são hérnias de disco, vamos falar assim. Eu sou leiga em relação a isso, mas se assim, mexer, né? vai ficar aleijado. Então, não pode mexer, aí não posso... mas nem aguar a planta. Aí, eu atendi essa semana. Doutora, eu fui no médico, tá? E o médico falou que minha mãe tá depressiva, porque ela tem um jardim imenso na casa dela, e não pode nem aguar a planta. Assim, aí... Eu falei, gente, mas aí a gente vai conversando, vai vendo, e aí vem esse negócio, né, da dor. Mas, assim, a importância e o quanto impacta no dia a dia, no cotidiano, e aí não é só de aguar uma planta, impactou também no emocional da paciente. Porque esse doutor que falou isso fez uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. A gente tirou a autonomia, a funcionalidade. Qual é o sentido de envelhecermos se não termos autonomia e funcionalidade? Não tem sentido. Você já está dando a sentença. Exato. O que nós temos que fazer é preparar para o envelhecimento. A gente tem que fazer um gerenciamento do envelhecimento. Fazer uma suplementação venosa. Por que a gente faz suplementação venosa? Porque a maioria das vezes, quando a gente está envelhecido, a gente não consegue absorver os nutrientes. Além disso, a nossa dieta irregular faz um processo que a gente chama de desbiose intestinal. Então, o nosso intestino está todo inflamado, não absorve nada. A melhor forma é fazer a infusão venosa, para a gente absorver de modo mais rápido. A gente tem que preparar para o envelhecimento. Envelhecer é uma arte. Não é qualquer um que envelhece bem. A maioria até envelhece, mas envelhecer bem, com autonomia, com destreza, com capacidade funcional, e nem digo laboral, é capacidade de escovar o seu dente sozinho, de tomar um banho, de fazer suas higienes básicas. Quantas vezes eu atendo um paciente que ele chega, às vezes, arrastando o pé, custando a erguer o pé. Aí já chega o acompanhante e fala assim, doutor, é o problema na coluna. Não é falta de músculo.
ele não tem musculatura que sustente o quadríceps dele, então ele já chega emborcado, já chega pisando devagarzinho, custando a movimentar. É o que lá atrás alguém disse, vai para casa do envelhecimento, fica quieto e espera a morte chegar. Tá errado. Justamente. E dor crônica e sua invisibilidade, Sim. né? Muita gente sofre em silêncio com essa dor crônica, porque ela é tão negligenciada no diagnóstico e no tratamento tradicional. Culpa nossa. O paciente ele não é estudado Para para ter conhecimento para dar diagnóstico de dor crônica. Do ponto de vista científico ou médico, dor crônica é toda aquela dor que você tem persistente por mais de 3 meses. Você cair, você ter um problema no quadril, no joelho, aquela dor ali que você toma um analgésico comum e resolve, ou que principalmente não ultrapassa esse tempo de 3 meses, é algo normal para qualquer um de nós. Aquela dorzinha que está insistindo, que está sendo persistente, que você está tomando um analgésico comum, melhora não está 2, 3 dias melhorando, e volta de novo. esquece. Você está passando por um processo de cronificação da dor. Então, qualquer tipo de dor, seja ela simples ou mais severa de intensidade, depois dos 3 meses a gente considera que é uma dor crônica. E o que isso repercute ou reflete na nossa vida? O nosso sistema cerebral, o nosso cérebro, ele tem... É um mistério, né? Ele constantemente ele prega peças na gente. Tal qual um paciente às vezes sofre um trauma e tempos depois ele não lembra mais disso, o cérebro também tem a capacidade de ativar interneurônios e colocar um gatilho na gente assim, ó. Um beliscãozinho é uma agressão. É como se fosse uma martelada no dedo. Por quê? Você deixou essa dor cronificar, o cérebro criou ramificações, o cérebro da gente fica cheio de substâncias que aceleram a sensibilidade à dor. De modo simples para a gente explicar, é muito mais complexo do que isso. Então esse paciente que às vezes tem um machucado na coluna, no joelho, e ele não trata e ele gera uma dor crônica, num segundo evento, numa segunda doença, não é que esse primeiro evento gere dor no segundo. O segundo vai ter o seu limiar de dor, no entanto, como ele tem dor crônica, essa dor vai ser insuportável. Então esse é o mecanismo da dor, é por isso que a gente bate. Eu outro dia falei numa entrevista, na rádio, o seguinte, que os pais da gente, quando a gente caía e machucava e ralava, falavam assim, principalmente para o homem, né? A menina não, mas para o homem era assim, levanta, cria vergonha, você não é homem, levanta e tal. Isso é errado, porque aquela dorzinha ali e você falar isso pro pai, pro filho, 2 coisas podem estar acontecendo. Você não está fazendo um reforço positivo. Ele não vai ser homem, ou vai ser mulher, ou vai ser o menininho ou a menininha do papai com esse tipo de reforço. Eu acho que a gente tem que orientar, olha, levanta, você se machucou, tá tudo bem com você? Porque até o lado emocional dessa criança ele vai ser afetado. E hoje, por exemplo, principalmente na fibromialgia, que é uma condição aí dolorosa, comum, frequente, principalmente nas mulheres e tal, a gente vê que tem gatilhos da primeira infância. Gatilhos de abuso, gatilhos de maltrato, gatilhos dessa fala, levanta, ou você não é capaz de fazer isso, nossa, você saiu mal na escola, você não presta. Esses gatilhos negativos e, vamos lá, Bianca, eu comecei a entender isso depois que eu fui entender dor. E aí depois que eu fui estudar a fundo dor crônica. Esses gatilhos ficam no subconsciente da gente e aí lá na frente eles são aflorados. E esse tipo de sensação, de estímulo, ele funciona para desencadear mais dor. É incrível, porque se você não está nesse mundo que a gente hoje pratica de melhorar as pessoas, a gente é incrédulo em relação a isso. Você falando isso aí, eu estudei, não foi no curso de dor, mas está tudo relacionado a esses gatilhos, coisas que aconteceu na infância, tudo que a gente vê realmente depois quando a gente começa a conversar mais com o paciente e vê também na vida da gente. Foi um curso de coach que eu fiz, né, para se entender. E realmente é tudo isso, porque na verdade a dor física é só uma manifestação de uma dor central, de uma dor psicológica. Você concorda comigo? É só, como diz, exteriorizou. Exato. Mas se eu só cuidar do externo, não vai resolver. Não vai resolver. Não. Você concorda comigo? Eu Porque concordo. Muitas vezes você lá no seu consultório, você melhora a dor do paciente. Mas se você não tiver um tempo, enquanto você está lá conversando com eles, e procurar saber de onde que vem aquela dor, que aí a gente vira até um psicólogo, Exato. não é verdade? Exato. Que tem muito a ver, parece que não vai melhorar naquele momento.
melhora um pouco, sai do severo para o moderado. Mas se a gente, a empatia, né, de ficar um pouco mais, conversar um pouco com o paciente para ver esse gatilho emocional que gerou esse reflexo hoje de dor física, melhor, assim, é outra coisa. O severo vem para o discreto bem mais rápido. É por isso que ser médico da dor é não ser um médico sozinho. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um nutricionista, eu preciso às vezes de um nutrólogo, eu preciso às vezes de um psiquiatra, eu preciso da família me apoiar, até para entender o que acontece. Hoje eu recebi uma paciente com dores no corpo todo, diz que é desde a infância, e aí eu pausei a consulta com ela e fui conversar com o companheiro dela, com o esposo dela. Ela é assim mesmo? É. E fui especulando, eu tirei o foco da visão dela e olhei para ele. Eu falei assim, me conta como que ela é, como que você enxerga ela? E aí ele foi me dizer, realmente ela tem dor, é assim, desde quando eu conheci, faz assim, mas doutor, ela não para de trabalhar. Então assim, não é aquele tipo de paciente que ele tá ali tomando o seu tempo, ainda que pagando a sua consulta, para não dar em nada. Ele quer ajuda, aquele paciente ele foi te procurar porque ele quer ajuda, porque ele tá sufocado, porque ele não aguenta mais que isso. O que eu pedi para ela? Que no retorno com os exames, que ela venha sozinha. Eu quero investigar a vida dela. Eu podia fazer perguntas da intimidade dela, mas eu fiquei um pouco constrangido pelo marido. Então eu falei, a próxima vez eu quero que você venha sozinha, porque eu quero conversar mais tempo com você. Mais coisas do seu passado. Alguma coisa ali tem. Fisicamente ela não tem nada, Bianca. Olhei, examinei, fiz um exame físico nela, é dor na coluna, dor no cotovelo, é uma dor multiarticular, sem nenhum tipo de exame físico que corrobora. E todos os exames de imagem que ela me trouxe, todos, nada. É como se ela estivesse mentindo para mim, mas ela tem alguma coisa, porque a face dela é de dor. Então assim, será que é alguma coisa lá no passado que a gente vai resgatar? O que eu pedi para não falar que o doutor não fez nada? Pedi exames de laboratório para ela. Vamos olhar seu metabolismo? Porque fisicamente você não tem nada, seus exames não tem nada. Então, esse componente psicológico, psicoemocional, psicossocial, o ambiente que você vive, o que você vê, o que você ouve, ele te traz essa dor, sim. Com certeza. E como a medicina da dor, né, da clínica da dor, pode ajudar os pacientes para os casos mais complexos, como medicina intervencionista da dor pode ajudar nesse caso? De modo geral, Bianca, a gente aprende na faculdade, né, que a gente sempre vai do mais simples para o mais avançado, né? O paciente chega às vezes para a gente com uma dor em uma determinada região, a gente pode pedir um PET scan para ele, que é o exame ultra sofisticado, muito caro e tal, ou a gente pode começar do básico, raio-x, um ultrassom, uma ressonância. Eu faço essa analogia em relação à medicina clínica da dor e em relação à medicina intervencionista da dor. A maioria das vezes a gente tem que tentar controlar os sintomas dolorosos do paciente com medicações. Eu costumo passar muito fitoterápico. Eu não tinha isso antes da dor. A dor me mostrou que os fitoterápicos são eficazes, tanto injetáveis, né? A gente tem a curcumina, por exemplo, eu passo muito. Então, assim, a gente tem a parte dos tradicionais, os industriais, mas a gente tem que lançar mão dos fitoterápicos, até porque os fitoterápicos a longo tempo ele tem efeito comprovado pela ciência e não tem malefício que os outros têm. Então eu sou adepto. E hoje, praticando a longevidade, aí sim que eu falei, nossa, meu Deus, espera aí, estava faltando alguma coisa na minha vida. Como a medicina regenerativa também mudou a minha abordagem. Mas enfim, chega um paciente. A maioria das vezes o paciente que me procura, ele já passou em 5, 6, 7 colegas. Eles já chegam com os exames prontos, um calhamaço assim de exames de laboratório, uns outros assim de exame de imagem, eles jogam em cima da mesa, eu dou aquela olhada, eu dou aquela respirada, eu pego a mãozinha, jogo os exames pro lado. Vamos conversar. Vamos conversar. Por quê? Não é porque o outro doutor não esperou você sentar na cadeira, já te deu uma receita pronta, já falou que o problema é você, que eu vou fazer igual. Ao contrário. Eu digo, Bianca, para os pacientes o seguinte, você pagou duas coisas para mim. Você me pagou pelo meu tempo e pelo meu conhecimento. E para eu te entregar o meu conhecimento, eu preciso que você respeite o meu tempo. Então vamos naquela anamnese. Que dia que começou a doer, onde é que dói, o que que melhora, o que que... Tudo bonitinho. A maioria das vezes, os pacientes, eles ou tomaram remédio errado ou tomaram de modo errado. Então era para tomar, por exemplo, um anticonvulsivante. Vou citar aqui a pregabalina.
Era para tomar a dose de 75 2 vezes ao dia, ele tomou de 50 uma vez ao dia. Vai resolver? Não vai. O problema é da medicação? Não. Ele tomou de modo errado. Outras vezes chega um paciente para mim, olha doutor, tá aqui a receita, aí tem 3, 4 coisas de receita, e corticoide para cima, corticoide para baixo e tal. Beleza, eu olho lá, você tomou? Não, não tomei. Ou então, tomei doutor, tudo isso não resolveu. A dor dele era uma dor neuropática, não era dor inflamatória, não precisava de corticoide, não precisava de anti-inflamatório, precisava de dessensibilizadores. Acabou. Então ele tomou o remédio que é bom, mas em uma situação, em outra situação não tomou o remédio correto. Então eu sempre falo para os pacientes, eu não sou o tipo de médico que vende procedimento. Eu tento vender um protocolo de acompanhamento. Porque para mim, Bianca, tenho certeza que para você, porque você é muito metódica como eu, não vale a pena você resolver o problema ali naquela hora. Você não é sintomática, nós não somos sintomáticos. Não. Médicos sintomáticos é aquele que faz a medicação hoje, toma esse dipirona, toma esse tramal e pronto e tal. Não, não é assim. A gente tem que tratar. O nosso compromisso é com a melhora, porque o nosso nome na praça, ele não circula bem quando o paciente tem que ficar voltando. O doutor Tiago e a doutora Bianca, eles vão ser bem reconhecidos o dia. Fui na doutora Bianca, pedi o exame, viu que isso daqui tá errado, fez essa medicação, daqui 6 meses eu volto. Isso. Fui na doutora Bianca, tomei o remédio, fui no doutor Tiago, não, melhorou 30 dias, 3 meses, estou tendo que voltar, volto de novo, alguma coisa tá errada. Ou eu fiz o diagnóstico errado, ou então talvez o paciente não está fazendo o tratamento correto. Mas a ideia é, venha e eu vou te acompanhar. Eu sempre digo para os pacientes, o ciclo metabólico nosso, ele gira a cada 7 dias, processos inflamatórios, mas existe uma prática, principalmente dentro da medicina regenerativa, que a gente fala para o paciente que o time é 3 meses. 3 meses. Olha, vou te dar essa medicação, daqui 3 meses você volta, vamos solicitar os exames que estavam alterados e a gente vai progredindo. Então é isso que eu tenho feito. Então eu sempre lanço mão da medicina clínica. Vou tentar te tratar, vamos melhorar o tratamento. Isso na maioria das vezes. Mas já chegam pacientes para mim também que já tentaram de tudo, estão refratários, são dores complexas, dores crônicas complexas, refratárias, que aí não tem como fazer. Eles chegam para mim, doutor, eu já tomei isso, tá aqui essa receita, tá aqui meu exame. Ele tem uma lesão real, ele tem um grau de artrose, ele tem uma lesão neural, ele tem uma tendinopatia com ruptura, ele tem um problema articular, ele tem um problema na coluna, uma hérnia que está crescendo, que está gerando um processo inflamatório. Então esse paciente a gente lança a mão da outra parte da medicina da dor, a parte intervencionista. Por quê? A gente comentou que para a gente reabilitar esse paciente, a gente precisa de alimentação adequada, prática de atividade física e sono. É o tripé de tratar, eu não vou dizer que é a dor, né, Bianca? É tudo, né? Eu acho que é tudo. Esse é o tripé de qualidade de vida, da longevidade. Então, para eu pedir para esse paciente ir para a atividade física, para que ele consiga dormir sem acordar, porque às vezes ele mexe na cama ao dormir, ele vai sentir dor. Para que eu consiga fazer esse paciente, às vezes, até diminuir a compulsão por dor, porque às vezes, por doce, perdão, porque o doce ele dá essa falsa sensação de ter melhorado a dor por liberação de hormônio, né? Então tem gente que se vicia nisso. Doutor, é 2 coisas que tá acontecendo. Eu tô com dor, eu passei a comer mais e eu engordei. O que você tá comendo mais? Mais arroz? Doutor, não arroz, não carne não, mas doce é o tempo todo. A falsa sensação de estar sendo tratado pelo doce. Então, o que a gente faz, Bianca? Esse paciente a gente leva para o centro cirúrgico e aí a gente vai fazer os procedimentos intervencionistas em dor. A gente localiza ou pela radioscopia ou pelo ultrassom os alvos dolorosos, a gente vai lá e joga a medicação direto naquele nervo. Eu costumo brincar com o paciente que é o disjuntor da dor. E aí, quando joga essa medicação diretamente no local da dor, né? Naquela articulação, geralmente assim, falando para as pessoas entenderem. Sim, mesmo, perfeito. Né? É na articulação, onde está ali o líquido sinovial, isso. Ou igual uma neuropatia. Né? Na neuropatia, como que funciona? Porque na articulação eu vou lá e coloco um corticoide. Isso, dentro da articulação. Quando é casos de neuropatia, quando é a neuropatia, a gente diz que tem a cadeia simpática. Essa cadeia simpática, ela vem da região aqui da cervical, né, no cucuruco da gente aqui,
e ela vai até a região sacral. Então a gente consegue tratar dores complexas nos membros superiores, dores na face, pancreatites, essas fibromialgia, dor pélvica. Então o que a gente faz? A gente atua lá no centro regulador da cadeia simpática. Em cada nível do nosso corpo, a gente divide por topografia, cada topografia do corpo tem um gânglio-alvo. Por exemplo, o paciente com neuralgia do trigêmeo, ele tem um gânglio na região cerebral que chama gânglio de Gasser. Esse gânglio de Gasser, ele faz a sensibilização da face inteira. Então eu tenho que levar o paciente no centro cirúrgico, introduzo uma cânulazinha, vou lá nesse gânglio e desativo ele, some essa dor. Pacientes que às vezes têm dor no membro, por exemplo, o paciente amputou o braço, tem dores neuropáticas pelo membro fantasma. Então eu sei que essa região tem um gângliozinho aqui na região cervical que eu desativo, vou lá e desativo. O paciente tem dor, mulher principalmente, tem dor pélvica crônica. Eu sei que na região da lombar número 5 tem um gânglio localizado ali, eu levo para o centro cirúrgico, localizo ele guiado, vou lá e desativo. Então, as dores neuropáticas, a gente atua na cadeia simpática desse paciente. Se for uma dor músculo-esquelética, por exemplo, a articulação do joelho, as grandes articulações, joelho, quadril, ombro, a gente sabe que essa região ela é inervada pelos ramos sensitivos articulares. O que quer dizer isso? O nervo ele tem duas composições. Ou ele tem a sensitiva, que é aquela só responsável por dor, ou a motora, que é a que está entre os músculos da gente e faz a gente movimentar. A gente nunca atua nessa, a gente sempre atua no sensitivo. Toda articulação, ela tem a localização mais ou menos, porque existe variação, mas ela tem mais ou menos a localização em todo mundo, no Thiago, na Bianca, enfim, qualquer um. A gente vai ali também guiado pelo ultrassom, a gente desativa ela e também joga a medicação dentro da articulação. Principalmente quando é questão de artroses, porque a artrose ela não é externa, não é problema no nervo. A artrose ela realmente é nessa região interna. Então a gente tem que fazer um duplo bloqueio que a gente chama. Entendi. E a medicina regenerativa e as células-tronco, onde que entra, como que funciona, em quais casos, mais ou menos? Explica pra gente, porque muita gente fala assim, células-tronco, acha que é uma coisa tão longe da gente, ou né? então que vai ganhar uma coluna nova. Não, vou tirar de onde, como que funciona isso, né? Antigamente a gente via isso só na televisão, e sendo que agora a ovelha Dolly, né? Na novela lá, o clone um ser né? novo. E agora, células-tronco, o que significa isso? Perfeito. Explica pra gente um pouco. Bianca, a medicina da dor, ela mudou a minha vida, o meu jeito de ser. Eu me tornei um ser humano melhor, um anestesiologista melhor depois que eu fui estudar dor. A medicina regenerativa, ela evoluiu, Dr. Thiago, infinitamente, porque ela realmente me mostrou algo que tem a possibilidade de cura. Medicina clínica da dor, muitas vezes a gente melhora, devolve a qualidade de vida. A parte da intervenção, nesses casos, como eu citei para você, a gente tem a capacidade de ir lá resolver mais rapidamente. Eu tirei a dor, olha, paciente, agora você vai comer melhor, você vai fazer atividade física porque você está sem dor, com dor você não consegue fazer atividade física, agora você está sem, vai fazer. E vai dormir melhor. Só que daqui 2 meses, 3 meses, esse produto que eu fiz da medicina da dor, o corpo vai absorver. O remedinho que você está tomando lá, se você parar, vai voltar a ter dor. O que vem a ser a medicina regenerativa? A medicina regenerativa nada mais é do que entender que as células do seu corpo, de você que está nos assistindo, essa sua célula ela tem a capacidade de cicatrizar feridas, ela tem a capacidade de recuperar lesões musculares, tendíneas, ligamentares, e ela tem a capacidade também de regenerar. Regenerar não quer dizer formar algo novo. Regenerar é onde estava, entre aspas, machucado, ela ir ali e fazer uma cicatrização. Isso é regenerar. A célula-tronco que a gente tira dos nossos pacientes, hoje a gente tem 3 fontes. Do sangue periférico, que é essa onde você tira o sangue mesmo para fazer o exame. Temos da medula óssea, geralmente a gente coleta ou na região anterior da crista ilíaca ou na posterior. E dessa gordurinha, essa dos flancos, às vezes na coxa. Então, a gente faz os processos de centrifugações, a gente faz um processo de decantação, a gente, depende do que a gente vai usar, a gente associa com outras medicações que vão potencializar
o efeito da célula-tronco. Então eu estou com dor lá na coluna. É um paciente jovem, eu posso fazer o sangue periférico, eu posso fazer a gordura, posso fazer a medula óssea. O que a gente observa? A gente vai fazendo algumas diferenças. O paciente que ele está muito inflamado, geralmente a gente não usa do sangue periférico. Por quê? Porque esse sangue periférico, ele passa lá no intestino, aquela região ali tem algumas bactérias e tudo mais. Então a gente fala que é um sangue mais potencialmente inflamado. Então, opa, não, eu não vou usar. Um outro derivado, que é o da medula óssea, que particularmente é o que eu mais gosto. Por que eu gosto do sangue da medula óssea? Porque ele gera alívio mais rápido, ele tem o potencial de gerar informações para o cérebro entender, olha, a gente fala de sinalização. O cérebro, aquela coluna ali, ela está muito inflamada, vamos gerar fator de crescimento, vamos gerar substâncias para melhorar aquela lesão. E é de fácil acesso. E mais do que isso, quando a gente usa o sangue periférico, eu tenho que falar para o paciente, nós vamos usar, mês que vem você volta, no outro de novo. Então, geralmente, aí 4 a 6 vezes, uma vez por mês, a gente tem que trazer esse paciente. Os pacientes querem isso, Bianca? Não querem isso, é independente de pagar. É o paciente ter tempo, é o paciente ter o compromisso. Por quê? Porque a maioria dos pacientes melhora e faz o quê, doutora Bianca? Somem. Então, pra gente, isso não é bom. E aí, o produto derivado da medula óssea, ou mesmo da gordura, que ainda é um produto ainda melhor, a gente consegue fazer às vezes, no máximo, a gente fala que faz um reforço daqui 60 a 90 dias. Esse da gordura, por que a gente não faz tanto? Porque, infelizmente, a gente depende de tecnologia. Trazer um laser para séries, as empresas não deixam aqui, então trazer a máquina do laser, fazer essa lipoaspiração, que é o jeito correto de fazer, é uma tecnologia cara, os convênios não autorizam, autorizavam antigamente, hoje não está autorizando. Então eu fiquei no limbo do meio termo. Eu uso algo que realmente não depende tanto se o paciente está ou não inflamado, não depende tanto da idade, porque a gente sabe que as células-tronco, com o passar dos anos, o paciente mais jovem ou mais novo, ele não sofre tanta influência da idade, mas ele também não sofre tanta influência, principalmente se o seu organismo está ou não inflamado. O sangue periférico depende muito disso. E a maioria dos pacientes com dores crônicas, como que eles estão? Inflamados, metabolicamente ruim. Por quê? Não só por não comerem bem. É o paciente que ele não dorme direito. Não dormiu direito, daí a importância do sono. Não dormiu direito, não descansou, acordou no outro dia cansado, foi trabalhar, o estresse do dia a dia, dor. Não dormiu de novo, então ele vai fazendo um feedback negativo e se potencializa a inflamação. Então, o paciente que ele está nesse quadro, uma das coisas que eu costumo fazer é, olha, vamos suplementar suas vitaminas primeiro, 1 mês, 2 meses, vamos corrigir os seus déficits de hormônio, olha, vamos fazer você dormir melhor. Vou passar um remedinho aqui, não é viciante, vai ajudar na dor, vai melhorar você, e esse paciente ele volta. E aí, cabe a nós, médicos, explicarmos para esse paciente, pegar algo ruim e colocar em um solo ruim, é muito ruim para você, que a gente fala isso de preparo de solo ou preparo do terreno biológico. Pegar você com as suas vitaminas ok, com ácido úrico bom, com colesterol baixo, com a diabetes baixa, ou seja, com índice glicêmico baixo, com tudo corrigido, com a sua vitamina D lá em cima, que a vitamina D é muito boa lá em cima, que a sua B12 lá em cima é muito bom, a gente está pegando um produto biológico seu, as suas células, e colocando num terreno doente, mas com tudo de bom que você tem. Aí faz sentido. O que a turma tem feito aí, Bianca, de chegar nos determinados colegas, não aquele desespero pelo dinheiro, aquela corrida do ouro dos americanos, eu quero, não é assim. E para nós é muito ruim, porque queima a nossa técnica, queima o que a gente faz. Chegam pacientes em mim e falam assim, doutor, eu quero fazer, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo e não deu... mas fez seu exame de laboratório? Não fez. Te explicou que vai demorar em torno de 2 para 3 meses para funcionar? Não explicou. Falou da importância de você... Não, doutor, você tá doido. Eu fui lá que eu tava com dor no ombro. Não perguntou o que eu como, não. E os pacientes se espantam comigo. Dentro do meu questionário tá lá. Como é a sua alimentação? O que você come? Tá lá perguntando, você pratica atividade física? Qual a regular... Não, eu faço caminhada. Não, eu tô perguntando atividade física. Caminhar é bom só pro seu coração, é só pra doutora Bianca. Pra mim, você tem que ir lá na academia. Pra mim também agora é. Fazer musculação. Coração também é. Tem que fazer. Você dorme? Ah, doutor, eu durmo. Que horas? Não, doutor, eu durmo meia-noite. Você acorda que horas? 5h30 pra ir trabalhar. Você não tá dormindo nem 6 horas? Esquece. Você já demorou ali pelo menos uns 40 minutos, 1 hora pra atingir o sono REM.
Você não dormiu mais 4 horas para ele produzir a detoxificação do sistema linfático, acabou. Você não está recuperado. E isso gera o quê? Lesão muscular. Por que que os treinadores exigem que os atletas durmam lá no CT antes do jogo? Tudo isso até para não beber, porque o álcool é tóxico, muito inflamatório, para não ficar na rua até tarde e não dormir. Isso tudo altera o desempenho. A gente tem que viver com parcimônia, trabalhar sim, a gente tem que produzir, tem conta para pagar. Mas não é só trabalhar, tem que dormir. Do mesmo jeito, se você ficar só dormindo o dia todo, fica deitado lá 12 horas, sua coluna vai doer. Sua musculatura não é feita para ficar parada 12 horas. Isso que você falou, assim, dois ganchos em relação tanto ao lipedema, né? Que é uma inflamação, né? Uma inflamação e que a gente vê muito isso, né? Colegas, chega pacientes aqui, não, doutora, porque eu fui em um colega em São Paulo e aí já me encaminhou para poder fazer uma cirurgia, né, de lipedema. Mas aí eu vou encaminhar essa paciente para fazer uma cirurgia de lipedema inflamada? Não vai dar certo. Né? Então, não vai cicatrizar, mas não aí vai melhorar. Vem a hora de sentar e conversar com o paciente, realmente explicar o que é um lipedema, a importância de diminuir o controle dessa inflamação até para um pós-operatório, se necessário, né? E ter um pós-operatório, como diz, de sucesso. E você falando outra coisa da medicina regenerativa, o que a gente vê também, a importância que a gente já tem a medicina regenerativa, não só na dor, né? É uma coisa que antigamente a medicina regenerativa, com células-tronco, tudo, para dor, mas também hoje em dia, igual você estava falando, para atletas, o quanto está sendo utilizado, né? Igual eu fiz a medicina do esporte em BH, a gente já via assim, é uma coisa muito recorrente, muito comum mesmo, que a gente fica assim, né? Nossa, mas isso é tão espantoso, né? Ser tão normal. E aí a gente vê na estética também. Também. Né? Agora as pessoas, tá igual eu vi, acho que vi uma, falei, gente, ela tirou a gordura, já fez uma lipo, com essa lipo ela pegou as células-tronco e fez na face. Exato. Falei, gente, né? Então mesmo. Assim... Mais do que e isso, muita coisa. Na cardiologia tem também aquela região do miocárdio onde foi infartada. O pessoal tem estudado uma forma de injetar lá para tentar recuperar essa área cardíaca. No após-AVC também, claro que assim, isso a gente está falando de nível de estudo, ainda vai demorar, principalmente fora do Brasil, porque no Brasil, devido às normas da Anvisa, do CFM, de Conselho de Comissão de Ética, aqui é um pouco mais truncado. Mas os europeus estão na nossa frente e os americanos também. Então existe para a doença de Parkinson e do Alzheimer sobre o uso da célula-tronco. Existe para catarata, para ceratocone, que o pessoal tem feito derivado do PRP colírio para você pingar e diminuir glaucoma, catarata, ceratocone, eu já li sobre isso. Que mais? As doenças reumatológicas, que antes era só corticóide, o paciente ficava inchado, ficava com problema das adrenais, né? Hoje a gente já tem as aplicações de célula-tronco nesses pacientes, aquelas artroses com deformidades, a gente faz essas infiltrações, entendeu? Então, assim, a medicina regenerativa, a gente dizia que era algo do futuro. Não, a medicina é algo, na verdade, do passado, que está no nosso presente para melhorar o nosso futuro. Eu vejo desse jeito. E você falando das células-tronco, né, nas articulações, na artrose, uma paciente, acho que é de vocês, que é paciente minha também, veio e, assim, sempre ela falava, né, de dores, e os dedinhos tudo torto mesmo. E aí ela veio, acho que faz um mês, mais ou menos, no consultório. E assim, nitidamente melhorou, não só a estética, né? Mas assim, a funcionalidade. Ela não acordava, doía, e era rigidez mesmo. Hoje não, mobilidade mesmo, funcionalidade. E o mais bonito disso é o próprio corpo dela produzindo isso. Eu não estou colocando um remédio externo. O que eu misturo às vezes, o que nós misturamos, a gente faz medicina regenerativa, o que a gente mistura, e muitas das vezes são vitaminas. Por exemplo, eu coloco muita vitamina B12, eu coloco muito complexo B em si, eu coloco nandrolona, que é um hormônio, né, para fazer essa melhora da massa muscular, principalmente nos vozinhos. Eu vou ali na musculatura paravertebral e aplico em vários pontos. Eu venho na musculatura das pernas e aplico, eu venho no glúteo daqueles vozinhos que não tem bumbum nenhum e aplico.
Que mais? Eu coloco muito acetilcisteína, né, que é o NAC, é um potente antioxidante. Eu coloco curcumina. Então eu tento fazer isso, não é isso que vai resolver. Na verdade, essas substâncias que a gente acrescenta está potencializando o efeito da sua célula-tronco. Está melhorando o que a gente chama de nicho local. É como se fosse a sua célula-tronco uma semente que a gente vai colocar num terreno e aí a gente vai jogar um adubo, a gente vai jogar uma água, a gente vai jogar um fortificante com a ajuda dessas outras substâncias. Perfeito. E, Thiago, igual você falou, né? Como que o estilo de vida, alimentação, até o equilíbrio hormonal influenciam nos quadros de dor crônica? Aqui no consultório eu tenho percebido, né, com os pacientes que se alimentam melhor, que um peso adequado, com sono restaurador, né, e que se exercitam com constância, seus exames, vitaminas, hormônios estiverem equilibrados, a porcentagem de dor desses pacientes é mínima, né, porque aquele paciente, se ele dorme bem, se alimenta, faz atividade física, consequentemente ele tem mais disposição no outro dia. Os hormônios estão sendo produzidos porque se eu durmo adequadamente. Então, o nível de dor também diminui. Com certeza. E você também percebe que, tanto é que quando tem esses pacientes com dores, por isso dá a importância de perguntar sobre o sono, alimentação, atividade física, porque tudo isso está interferindo. Bianca, eu acho que, na verdade, nós médicos, nós temos que ser praticantes da medicina do estilo de vida. Antes de mais nada, seja seu paciente cardiológico, seja do linfedema, seja o meu paciente de dor, seja o paciente que vai fazer uma cirurgia, tudo isso tem a ver com estilo de vida. O paciente que ele come mal, ele se alimenta mal, ele vai ter problemas na coluna por dois motivos. O primeiro é que realmente essas artroses, esses processos degenerativos, eles surgem com uma carga de radicais livres excedentes no nosso corpo. Estresse oxidativo. O estresse oxidativo. Quanto mais você tiver esse estresse oxidativo, mais radical livre você tem, você já tem um gatilho que se chama vida. A vida é um gatilho para você ter problemas. Viver não é fácil e não é para qualquer um, é uma arte viver. Envelhecer é outra arte, né? Então, assim, nós nascemos lá, zeradinho, músculo novo, o cérebro está aumentando de tamanho, o coração está aumentando, nós vamos crescendo. Chega uma certa idade que é como se começasse ao contrário. Eu produzi X de células para tudo. Ao longo do tempo, essas células vão diminuindo. Então, a gente tem que usar artifícios para que isso não decaia rapidamente, não tenha esse declínio para a gente não perder função. Então, com isso, a sua alimentação ela é extremamente importante para que você não produza tantos radicais livres. O estresse psicológico é outra coisa que potencializa degenerações, degradações e, além disso, aí depende do biotipo do paciente e, principalmente, da função que esse paciente exerce. O paciente que ele é um lavrador, ele mora lá na zona rural, ele até come melhor, porque ele consome muito pouco industrializado. No entanto, a sobrecarga mecânica desse paciente ela é extremamente agressiva. Pega muito peso, é mulher, é homem, é criança e tudo mais. Então, assim, temos que tentar controlar ou amenizar isso. Traz esse paciente para a cidade, ele já não pega tanto peso. Ele fica em má postura, como nós ficamos, sentado muito tempo. A gente fala para o nosso paciente que a cada 2 horas tem que levantar, mas nós não levantamos. A gente fala que tem que fazer atividade física todos os dias, a gente não consegue, vai 2 ou 3 vezes. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio nisso. Só que a gente descompensa como? A nossa alimentação. Em grande parte da vida, principalmente nós, doutores, que temos tempo para os outros, mas não temos tempo para nós, a gente sempre compensa com um lanchinho, esquece do arroz, feijão, carne, verdura, legume, proteína, enfim, essas coisas, cereais. Então, o indivíduo urbano, ele tem mais doenças degenerativas do que o da zona rural. Só que o paciente da zona rural, ele sofre muito mais com sobrecarga. Vamos trazer agora para a parte, isso é alimentação, vamos trazer para a parte da atividade física. O tiozinho lá da zona rural, ele não pratica exercício físico, porque ele levanta 6 horas da manhã, hora que o sol ainda não saiu, e ele vai trabalhar até a hora que o sol está se pondo. Na cabeça dele, ele já trabalha tanto que ele não precisa de fazer atividade física. Só que trabalhar, assim como caminhar, fazer natação, hidroginástica e pilates, não é atividade física. Atividade física, para nós, pensando em longevidade, a gente depende de fazermos músculo.
Então é o que eu digo para o paciente, é atividade física assistida, porque é assistida pelo personal ou pelo profissional que está te ajudando. Ela é resistida porque você está pegando peso, e ela tem que ser progressiva, porque músculo cria memória. Se você vai na academia 10 anos com 5 quilos, é igual a nada. Você tem que aumentar, 6 quilos, 6,5, 7, 10, 20, 50. Você tem que fazer isso, para o seu músculo não criar memória e não ter efeito para você. E aí, nós da cidade, a gente faz isso, a gente tenta fazer atividade física, a gente tenta procurar movimentar. No entanto, a gente volta na anterior, a gente peca pela alimentação. E aí sobra o sono. Do sono, que seria o tripé do tratamento, o tripé, que talvez até seja um dos... não tem como a gente classificar qual é o mais importante, né? Mas eu acho... A gente precisa de dormir. E aí, o que acontece? O sono, o da zona rural ganha da gente. Com certeza. Porque como é que ele faz? A gente foi criado, né? Dorme, o ciclo circadiano dele, a produção de melatonina dele, a produção dos outros hormônios que são base a melatonina. Melatonina, cortisol, isso daqui está muito intrínseco, muito ligado, e eles controlam os demais hormônios. E aí, o que a gente nota? Que o da cidade está muito na síndrome tecnológica. Existe um estudo que saiu recente falando que uma das principais queixas de dor antigamente era a queixa de dor lombar, seguida por cefaleia. Hoje é queixa de cervicalgia, depois a lombar e depois a enxaqueca. O que mudou? Celular. Postura. Como que a gente fica? Aqui, ó. Aí chega no consultório, doutor, dói aqui tudo, dói entre as... Eles chamam as pá, né? Escapa, eles falam, dói entre as pá, dói, eu mexo o ombro, dói. Doutor, põe a mão aqui para absorver o nódulo. É um nódulo de contratura muscular, é um ponto em gatilho que está com contração resistente. Por quê? Aí o seu filho tá gritando, tá te chamando, o seu marido quer que você vai dormir, você aqui, ó. Então vai gerar mais dor. Vai gerar. Automaticamente também você dorme menos. Porque o que a gente faz? Antigamente a gente só assistia televisão, né? Ou lá na sala. Aí o mundo modernizou. Nossa, eu quero ser rico. Rico tem uma televisão lá no quarto. Aí você coloca uma televisão lá no quarto. Aí você ficava assistindo, mas aí dava uma hora que você ia dormir. Hoje você desliga a televisão e faz o quê? Pega no criado mudo do seu celular. Ou senão deixa a televisão ligada e o celular do lado ainda. Entendeu? Então assim, não tem como fugirmos de uma qualidade de vida se não entrarmos ou se não formos adeptos a uma medicina ou a um estilo de vida saudável. E não tem muito. Eu não estou falando aqui quantas vezes nós citamos remédio aqui nessa conversa. Não é remédio. É comer bem, é fazer atividade física, é dormir bem. 2 delas você nem está pagando. Comer bem, você não está pagando. Nós não estamos pedindo para comer caviar, para comer salmão. É gostoso? Mas é caro. Nossa, esse trem incomoda a gente. E a outra coisa é dormir. Você não está pagando por isso daí. Eu até falo, cara, atividade física para a gente fazer num bom lugar, num ambiente seguro, assistido e tal, demanda dinheiro. Tudo bem. Não é todo mundo, infelizmente, que tem condição. Mas e aqueles que têm condição de comer bem, de dormir bem, de pagar um educador físico e não fazem? Aí a culpa é de quem, doutora Bianca? É do doutor. Autorresponsabilidade. Não tem. A maioria, infelizmente, não tem. Falei isso hoje numa entrevista pela manhã. Eu, antigamente, dividia essa responsabilidade com o paciente. Eu falava assim, olha, o doutor Tiago faz 50% para você e você vai fazer os outros 50%. Hoje eu falo assim, o doutor Tiago vai te dar um diagnóstico coerente com o que está acontecendo e eu vou te mostrar os caminhos para tratar. 80% é sua responsabilidade. Eu falo que eu sou a mentora dele. Exato. Pronto. Eu trilho... Vou levar isso para casa. Eu sou o seu mentor. Sou seu mentor. Igual eu tenho os meus, né, de cada área. Eu só sou mentora, eu só tô te ajudando, vai por esse caminho, vai por esse, para você chegar lá dessa forma, tô do seu lado. Mas agora fazer por você... É igual com os nossos filhos, né? Eu não tenho como falar para Alice, faça isso e ficar ali o tempo todo. Eu tenho que mostrar para ela. Não fazer sei que vai errar, sei que vai cair, eu vou estar do seu lado, vou te ajudar a se erguer, eu nunca vou te cobrar. Levanta, não chora. A Alice, ela vai tomar... olha para você ver como que a dor mudou a minha vida, né? A medicina da dor. Ela vai tomar uma vacina, ela só toma comigo. Por quê? Não é porque eu fico alisando, não. Tem que tomar. Só que aí eu pego um geloxinho, levo lá no ambulatório, no hospital, coloco lá no bracinho dela, espero ficar bem vermelhinho, aí vem, aplica e depois eu coloco. Pronto, só serve o papai.
Mas assim, tem outras coisas que eu não vou estar ali para poder acudir. Queria demais carregar o tempo todo, mas a gente não vai fazer. E a mesma coisa o paciente. Paciente, eu vou te falar, meu filho, olha, o seu gelinho é você comer bem, o seu gelinho é fazer atividade física e você dormir. Mas não vai estar toda hora o doutor ali, não vai ter como eu ser o seu gelinho o tempo todo. Não tem jeito. Justamente. Eu acho que muito disso, a gente tá na vida das pessoas para somar, para agregar, para instruir. Se o paciente casa com a gente do ponto de vista de realmente querer tratar, eu tenho certeza que seu índice de sucesso aumenta, o meu índice de sucesso aumenta, e eles têm que entender que quanto mais certo fizerem, menos remédio, menos gasto financeiro, menos problema no corpo, menos procedimento vai ter que fazer, uma vida mais tranquila, mais com promoção de saúde mesmo, né, Bianca? Eu acho que é isso, eu tenho buscado isso. E a gente vê que essa busca e colocando em prática no consultório é visto, assim, nitidamente a diferença. Sim. Né? É igual a gente está falando aqui o tempo todo. A gente falou de medicina regenerativa, Sim. de células-tronco, de intervencionista em relação à dor, mas melhora, mas depois, se você não orientar o paciente de que ele tem que mudar alguns hábitos, não vai adiantar. É o que você disse agora mesmo. Como que a medicina do estilo de vida impacta na dor? É isso que você acabou de dizer. É ele mudar. É ele chegar no consultório para mim, para você, sendo de um jeito, entender que nós estudamos e nós somos dedicados a isso, que a gente está mentorando, orientando como que a gente vai fazer da melhor forma possível e eles seguirem. Porque chega paciente para mim com 80 anos e fala assim, eu não faço atividade física, eu não dou conta, eu não sei o que. Eu até entendo quando ele diz eu não gosto, porque eu, Tiago, te confesso em público que eu também não gosto. Mas eu faço? Faço. Faço todos os dias? Não, eu faço 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Não faço porque gosto, faço porque sei que faz bem, faço porque eu preciso e me sinto bem e faço porque eu preciso ser exemplo para poder falar para todo mundo. Mas eu não gosto. Eu não minto, eu falo isso para meus pacientes, eu não gosto, mas eu vou. Mas igual a gente está conversando, igual no processo igual de emagrecimento, né? Pacientes que chegam para eu ajudar, né, nesse processo. É igual é o que a gente está falando, no mesmo processo da dor. Você faz o diagnóstico, tá, com obesidade, que grau, onde que tá, o que tem que ser feito, tá? Medicação pode ajudar, tudo, mas se não mudar o estilo de vida, esquece. Não são as canetas emagrecedoras. Não. Né? Igual, na caneta, porque eu não gosto desse termo, né? Caneta emagrecedora, ninguém emagrece ninguém. E até você colocar na cabeça de uma pessoa, porque eu falo pôr na cabeça da pessoa, porque demorou colocar na minha. Que não existe nada que vá te emagrecer e do mesmo jeito, não existe nada que vá tirar a sua dor por completo. Se você não mudar seu estilo de vida. Nada. Né? Nada. Pode ser a célula tronco, que hoje, né, vamos falar, pode ser as canetas emagrecedoras, mas não vai mudar se você não mudar o estilo de vida. Não vai porque depois que você para de passar as canetas ou as medicações ou fazer o seu acompanhamento, se ele lá em casa, na casa dele, tá comendo desregulado, comendo besteira, vai engordar. Não tá com atividade física. Se esse paciente que eu trato, coloca a célula tronco, fez efeito, melhorou, daqui 6 meses ele desregrou. E inflamou tudo de novo. Voltou. O corpo inflamou tudo. E aí não é culpa do doutor, né? O paciente, como eu disse aquela hora no começo, a gente não pode terceirizar a culpa. Então, lá atrás, você até me perguntou qual que é o grande vilão, qual que é o grande culpado? Nós médicos, porque o paciente ele não tem esse entendimento. Nós temos que investir tempo na nossa consulta para explicar. Não tem como só, faz isso, toma isso daqui, de tanto em tanto tempo, daqui 3 meses você volta, olha, seu exame melhorou aqui 10 milímetros, 10 quilos aqui e tal, diminuiu, tá. Se ele não entender, e ele não entender quer dizer que se nós não explicarmos, ele não vai ter esse conhecimento. É a mesma coisa da gente ir cuidar de uma área que a gente não entende. A gente pode chegar numa grande indústria, a maior do mundo. Nossa, que bacana, dá muito dinheiro e tal. Eu preciso entender o processo para entender. A gente tem muito isso. Eu queria ser fulano, eu queria ter o dinheiro do cara, eu queria não sei o quê. Já parou para sentar sua bundinha e estudar e entender como que ele chegou lá?
Porque ele não chegou lá de uma hora para outra. Ele passou, ele quebrou. Quantos aí a gente vê, né? Quebra, desquebra, quebra de novo, quebra mais uma vez e tal, até... Não, agora tô no meu modelo, no meu plano. Qual que é o modelo do nosso paciente? O que esse paciente quer para a vida dele? Você quer uma cura temporária? Você só quer que tire a sua dor? Ontem eu quero que tire a dor porque você vai viajar agora em julho para Araguaia, quer ir sem dor? Ou quer emagrecer só para Araguaia? Ir para praia? Ir para praia. Não vai dar É certo. o que acontece, né? Não vai dar certo. Ah, não, vem pra gente emagrecer para dar tempo para ir num casamento e não sei o quê. Eu falei, gente, mas... Aí a primeira coisa... Ah, não, doutor, eu vou te procurar depois do carnaval, né? Porque o carnaval eu vou comer ali um pouquinho, depois do carnaval eu volto. Aí chega julho. Doutor, aí agosto eu te procuro, porque julho eu vou para Araguaia. Aí emagrece agosto, setembro, outubro, novembro. Doutora, a senhora sabe, né? Natal é ano novo. Não. A gente tem que ter foco e objetivo na mudança do estilo de vida da gente. E tudo são escolhas. São escolhas, exato. E tem escolhas que são, né? Na verdade, tudo que tem escolha tem o resultado dessas escolhas. E, infelizmente, aí volta numa palavra assim que, depois que eu aprendi isso, muita coisa deu uma virada de chave na minha vida. Autorresponsabilidade. Isso. Compromisso. Eu falo muito isso. Porque, na verdade, terceirizar, ai não, o doutor não me emagreceu, o doutor não tirou minha dor, né? É muito fácil. Né? Eu não estou falando só em relação, vamos também para os relacionamentos, não deu certo isso por causa dele, ou não deu certo na sociedade por causa daquele. Eu não vou na igreja porque eu não gosto do fulano. Eu não gosto daquele. Rapaz, você vai na igreja por conta de Deus, você tem que fazer a sua parte. Então, na verdade, assim, a gente sempre quer terceirizar e nunca a autorresponsabilidade. E isso não é só na medicina, né? Nas doenças, mas em relação a gente. Na nossa vida, tenha um pouquinho mais de autorresponsabilidade. Na hora que a gente pegar para si, não deu certo, tá, ele tem o problema dele, mas o problema é dele. Você não pode mudar ninguém. Não. Mas você pode melhorar. Isso. Eu falo muito também, Bianca, é o seguinte, nós na medicina da dor, eu sempre costumo falar para o meu paciente que eu foco na sua cura. Eu foco. Nem sempre eu consigo. Porque, infelizmente, depende mais de você do que de mim. Porque se fosse de mim, eu ia lá, puf, te curei. Depende muito de você. Mas a gente tem um objetivo, um target, né, que é 50%. Então, chega um paciente para mim com dor 10. O meu tratamento ele é eficaz do ponto de vista científico se ele disser para mim que depois ele ficou com dor 5 ou menos. Chega com 8, 4 ou menos. Às vezes chega um paciente lá e ele entende esse processo, é um paciente colaborativo, e ele mesmo diz, doutor, olha, a minha dor, por exemplo, chegou com 8, às vezes não diminuiu 50%. Doutor, eu estava com 8, agora está com 6. Nossa, não, vamos tentar. Doutor, mas do jeito que tá ótimo, porque eu já consigo fazer isso, eu já consigo fazer aquilo. Energia. É o paciente entender o processo, entender que a melhora ele vai ser gradual. Ninguém trata a dor crônica de um dia para o outro. Tratar dor crônica, eu cito isso também, tratar dor crônica não é fazer uma cirurgia de apendicectomia. Você está com seu apêndice inflamado, você tira, acabou a dor na barriga. Não é isso. É da mesma forma, né? Você demorou para ter a dor quanto tempo? Você estava com a dor 3 meses, aí você quer tirar ela em um dia. A maioria quer. Né? Do mesmo jeito, você está gordinho, sempre foi gordinho, 20 anos gordo, aí quer emagrecer. É a mesma coisa. E aí eu não imagino, sustenta. Que chegam uns para você que devem falar assim, doutor, eu emagreci, mas agora eu tô com essa gordura, o que a senhora vai fazer? Não é? Não tem os inquietos, as inquietudes? Tem. Doutor, olha, eu tinha 10 de dor, agora eu tô com 5 de dor. Nossa, eu fico maravilhado. Nossa, que bom, que top. Fala assim, cara, fiz um gol, tá lá, tá certo, foi no alvo certo e tal. Mas e aí, o senhor vai fazer mais o quê? Então, vamos comer bem, vamos... Tá, doutor, mas eu ainda tô com dor. Mas você estava com 10 de dor, incapacitado, brigando, não sei o que, você está convivendo, toma remédio de vez em quando. Tem essas inquietudes, infelizmente. Essas pessoas são aquelas que não entenderam processo. São aquelas pessoas que o estilo de vida não vai mudar. Eu também já notei isso. Por isso que a minha consulta é 1h30, para que em meia hora eu já tenha um diagnóstico, mas eu fico 1 hora falando. Você está entendendo? Você conseguiu entender? E se é idoso, então eu mando levar a família. Porque aí eu terceirizo a responsabilidade para a família. Voltou a ser criança, não vai comer direito, não bebe água direito, não sei o que, é responsabilidade sua. Tá daqui tempo, volta no retorno. Quando volta, parece que eles gostam de revezar a família. Já viu isso? Eu não aceito. Se você foi com a sua mãe para mim, no retorno você vai voltar, porque eu sei que estava lá aquele dia, você ouviu as coisas. Então eu dou essa liberdade, porque
Estilo de vida não é só um da sua casa. A sua mãe, Bianca, o seu pai, o seu filho, a gente vai consumir o que tem lá na sua casa. Ambiente. Então não adianta eu tentar tratar a vozinha, falar para atividade física, para não comer. Esses dias chegou uma doutora, eu não consumo óleo, viu? Eu só como na gordura, na banha de porco. Aí a senhora troca um óleo por 1 litro de óleo por 10 de gordura. Tá errado do mesmo jeito. Assim, é tudo. As meninas já estão rindo aqui da gordura de porco, né? Como então gordura de porco? Igual os pacientes, eu tenho muitos meus pacientes que é da roça e eu amo também uma gordura de porco, não vou mentir. É diferente, gente. Sim. Não vou falar. É mais saboroso. Mas aí eu falo pra eles. Não, porque aí o óleo vai no meu intestino, que não sei o quê. Tá bom. Mas quantos de gordura de porco que eu uso? Igual que você acabou de falar, né? Eu uso 10 litros, né? Por exemplo, eu uso 4 litros no mês. Vamos passar para 3? Vamos para 2? Exato. Gente, já é uma melhora imensa, né? Porque já é uma mudança. Muito. Agora, assim... Não é uma mudança evoluir o peso de 2 para 3 para 4 quilos? Diminuir a besteira também. Ninguém. Eu, pelo menos, eu tenho certeza que você também. Eu não suprimo automaticamente as coisas. Para de tomar café, para de tomar leite, para isso. Eu sempre falo, vai dia sim, dia não. Como se a gente fosse desmamar uma medicação. Come menos, evita. Doutor, eu não consumo óleo, mas o meu café da manhã é bolinho frito, na hora do almoço é uma pamonha frita, uma costelinha de porco, e no lanche da tarde? Não, no lanche da tarde eu frito um ovo e coloco no meio do pão, mas eu fritei o ovo na gordura. Não é assim que faz. Não é estilo de vida, não há estilo de vida ou organismo que tolere esse tipo de coisa. Então, mas também não é ficar sem. Não. Olha, isso. Não é ficar sem nossa... A gente tem que ir diminuindo e substituindo. O grande lance é isso. Substitua algo ruim por algo bom, talvez com o mesmo paladar, com a mesma sensação, mas a gente tem que substituir. Chocolate é ruim? Não. Mas comer muito chocolate é bom? Tudo na vida que é muito faz mal. O excesso faz mal e a falta também faz mal. É isso. É em tudo. Exatamente. E, Thiago, que mensagem que você deixaria para quem sofre de dor todos os dias e já perdeu a esperança? Que já acha que aquilo já é inerente a ele? Não perder a esperança. Como eu disse para você, muitas das vezes a gente, nós que fazemos medicina da dor, regenerativa, longevidade, enfim, eu acho que, na verdade, nós médicos, a gente tem que estimular que o paciente sempre viva a sua melhor forma, a plenitude, a longevidade com plenitude, que é a autonomia, que é não depender tanto das outras pessoas. Eu até entendo, a minha avó, coitada, ela tem 91 anos de idade e ela chora quando me vê, ela fala assim, quando você era pequeno eu fazia isso e aquilo para você, quando você era pequeno eu te carregava, eu ia em tal lugar a pé e hoje eu não dou conta. Então eu sempre falo para ela, vó, você fez o que você tinha que fazer, mas não quer dizer que hoje você não seja importante. Mas eu não dou conta de fazer mais nada e tal. Vamos trazer isso para o mundo da dor. Tem gente que já ouviu tanto de nós, colegas médicos, que é normal envelhecer com dor, que são processos do envelhecimento, que aí ela se acostuma. Então a mensagem que eu tenho para dizer, Bianca, é que não se acostume com a sua dor. Realmente não é só um slogan de marketing. Viver com dor, ele não é normal. Não é. Eu não quero que a minha mãe conviva com dor, não quero que a minha mulher conviva com dor, não quero conviver com dor, os meus amigos, a minha filha, eu não quero conviver. Dor... Então, depois do podcast, você já vou fazer uma consulta. Dor é com o maior prazer. Dor é um sinal de alarme, é um sinal de alerta, é um sinal de que algo normal, anormal, na verdade, está acontecendo. Pode ser algo metabólico, pode ser algo... muscular, pode ser algo de cunho emocional, espiritual às vezes que seja, entendeu? Às vezes a gente está numa situação, numa tempestade tão nebulosa que a gente começa a sentir coisas que a gente não sentia antes, a própria fibromialgia. Nossa, doutor, eu vivi a minha vida toda, tem 5 anos que eu comecei com esse negócio. Então vamos lá, me conta, como é que era a sua vida? Ah, doutor, eu perdi um ente querido, eu tive uma briga feia com meu esposo, aconteceu um acidente de carro. Foi o gatilho, né? Foi o gatilho para isso. Então, assim,
não tem que conviver com isso. Muitas das vezes a dor crônica ela não vai ser tratada. Muitas vezes, a gente não pode mentir. Mas na grande maioria das vezes a gente consegue amenizar, dar qualidade de vida, não deixar piorar, tentar mudar, Bianca, o destino dessas pessoas. Porque a gente vê pessoas que às vezes num desespero, infelizmente tiram a própria vida porque não vê solução, às vezes o esposo ou a esposa não entende, o filho não entende, a sociedade não entende, é motivo de chacota no trabalho. Então, assim, a gente tem que acompanhar esses pacientes muito de perto. E é por isso que tratar a dor ela tem que ser multiprofissional. Eu preciso de um psicólogo que ele estudou para isso, eu preciso de um fisioterapeuta para me ajudar, eu preciso de um nutricionista. Eu, doutor Tiago, não sou aquele cara que, olha, vem cá, vou te dar essa receita, sobre psicologia, Freud falou isso, isso, isso. Não, peraí, eu vi um gatilho ali, ao psicólogo. Opa, peraí, eu não tenho conhecimento para fazer uma lista de uma dieta para você. Eu tenho sugestão, mas quem que vai fazer, quem que vai pesar tudo? Você vai lá no melhor profissional. Doutor, o senhor me passa um remédio para o coração? Não, vou te passar algo melhor, eu vou te dar um encaminhamento para o cardiologista. Você, os colegas, eles estudaram para isso. Então vai lá no melhor. A gente sabe de um monte de gente que tenta tratar tudo. Tenta. Aí a hora que tá lá na beirada, manda para nós. Chama a gente. É ruim isso. Aí é falta de percepção, não é do paciente, é do colega. É aquele medo de perder o paciente. O paciente não é meu, não é seu, o paciente é nosso, é de todo mundo que quer ajudar. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de outros, os outros precisam de nós. A gente tem que ajudar o paciente num contexto geral. E eu tenho certeza que a longevidade te deu isso, porque é onde a gente aprende que o paciente ele tem que ser visto como um todo. Não é um problema de coração só, não é uma dor no ombro só. A gente tem que assistir o paciente como um todo. Acho que seria isso. Não desista de você, não acredite que dor é normal, porque não é. Não conviva com dor. A dor crônica, a dor não resolvida, ela vai influenciar a sua vida e você vai ter menos qualidade e, infelizmente, menos dias de vida. E, Tiago, sempre terminando, né, o podcast, essa nossa conversa aqui. Muito bom. Muito bom. A última pergunta eu sempre falo para os meus convidados. Eu pergunto sobre a presença de Deus. Tudo. Né? Tudo. Assim, a gente tem visto, a gente fica um pouco mais sensível, né? Depois que a gente é mãe, depois que a gente é pai, né? Eu virei uma Maria mole. E depois, assim, até por ter escolhido a medicina, eu acho que também está muito relacionado, né? Essa doação, né? Que a gente faz mesmo. Mas, assim, eu queria que você falasse, né? Se você tem gostaria de compartilhar com a gente alguma experiência que você viu realmente o mover de Deus, sabe? Do Espírito Santo, assim. Bianca, já compartilhei com algumas pessoas que, assim, sabe aquele paciente que você está perdida, que você vê os exames, que você examina, que você fala assim, cara, eu não sei o que esse paciente tem? Já pediu para Deus te ajudar? Ele ajuda, não ajuda? Com certeza. Esta semana eu estava fazendo um procedimento, segunda-feira eu estava fazendo um procedimento com muita dificuldade, um paciente grande, obeso, fazendo um procedimento na coluna, eu não conseguia fazer o procedimento. E aí eu lá no centro cirúrgico, vou citar o nome da pessoa, porque também é de seu conhecimento e é evangélica como nós, a Rodrine. E eu tentando e mexia para lá e nada, gente, eu não tô vendo nada, aí comecei a dar aquele suador, aquele desespero, aquele negócio, eu falei assim, Deus, me ajuda. Deu certo. Assim, na hora. Ela olhou para mim assim, eu falei assim, Rodrine, mistérios de Deus. Será que é porque hoje eu saí de casa e falei, Deus, eu tenho o costume, eu oro todos os dias com a minha filha, mesmo morando longe, a gente faz uma videochamada, eu oro todos os dias com ela. Depois que eu oro com ela, coloco a mão na barriga da Denise, oro com o Thiago Filho também, todas as noites. E tenho o costume de hora que sair, conversar com Deus. Deus, me ajuda. Vai chegar um paciente desconhecido, eu não sei o que ele tem, eu não sei como é que é a vida dele, me ajuda. Mas sabe aquele dia que você está mais preocupado em ir, sem antes conversar, sem antes agradecer? Não é maldade. Eu entendo que Deus não vê isso como maldade, mas às vezes, assim, deixa de ser prioridade. Só que aí o dia que você está no furacão, lá na tempestade, quem que você quer do seu lado, agarrado com você? Deus, sempre. Deus. Só que a gente tem que começar mesmo antes de ir para a tempestade, estar agarrado com Deus. Porque é cíclico a vida da gente. Você tá lá numa maré que, nossa, tá cheio, o consultório tá cheio, minha família tá ótima e tal.
vai vir uma tempestade, ela vai te ensinar alguma coisa, geralmente a gente sai melhor, a gente olha para trás e ri, e daí você vai passar esse tempo. Só que o que o ser humano faz? Esquece Deus, entra na tempestade, Deus, vai na igreja, Deus, sai da tempestade, esquece de novo, e vai indo. Deus do socorro. Exato. E aí eu tenho me autopoliciado. Não é a igreja que vai me salvar, não é estar aqui falando sobre Deus que vai me salvar. Ele conhece meu coração, o seu, ele sabe do que a gente faz, não só para os pacientes, mas de modo geral, na sociedade. Deus observa a gente em tudo. O Gustavo outro dia disse, sabe aquele palavrãozinho que você falou aquele dia na hora do jogo? Lá na hora do livro seu lá, meu filho, você vai pagar a conta daquele trem. Incrível como que isso muda a vida da gente. Mas esse livrinho vai ter muita coisa, hein, gente? Cuida desse livrinho. Mas o bom, a graça de Deus, Deus é bom demais. Ele te perdoar, é exercer a misericórdia dele que ele não precisava quando você realmente se arrepende. Eu hoje me controlo. E olha que bonito. De vez em quando eu solto. Se eu tô perto da minha filha, ela fala, eu soltei ontem, brincando na casa da minha mãe com ela, com a minha sobrinha. Eu falei, você tá aqui, caraca. Falei outra coisa assim, né? Parecido com isso. Ela, papai, não pode. Então olha que bonito. Olha como que Deus mudou a minha vida para que eu mude a vida da minha filha, para que ela cresça num ambiente melhor, não convivendo com xingamentos, com agressões verbais, psicológicas, para que ela procure alguém próximo, não a mim talvez, mas próximo a ela. Olha, eu cresci nesse ambiente. Então, meu filho, você não vai me levar para outro ambiente, entendeu? Então, assim, eu tento plantar hoje mais Deus do que isso. Inaugurei o meu consultório, quem que eu pedi para ir lá e foi? O Gustavo, o pastor Gustavo. Eu falei assim, eu quero que você vai lá. Porque nós somos frutos de inveja, nós somos frutos de perseguições. Nunca ninguém quer pagar a nossa conta, mas todo mundo quer que a gente pague a conta dele, né? Que a gente resolva o BO. Então eu falei assim, você pode ir lá fazer uma oração para mim? Porque eu quero que realmente o meu consultório, Bianca, seja um ambiente de paz, seja um ambiente de Deus, seja um ambiente que, assim, não vou conseguir resolver tudo, mas Deus já tem me ajudado a resolver muitas coisas. E aí não sou só eu, porque eu não teria capacidade. Às vezes chegam uns pacientes que eu falo assim em casa para minha noiva, eu falo assim, nossa, não sei se vai dar certo. Aí esse paciente vem bem, vem aquele... Não foi só eu. Não sou só eu. É instrumento, né? Somos instrumento. Deus, eu acho que ele pega... Como eu disse lá no começo do podcast, né? Por que eu fiz anestesia? Cara, algum momento Deus plantou na minha cabeça, vai fazer. Depois ele tirou vai fazer dor. Depois, meu filho, você ainda não está suficientemente capaz para tratar o povo, vai para a regenerativa. Agora, meu filho, já que você entende como que você coloca a agulha, como que você faz as coisas, eu vou te ensinar como é que você vai preparar esse paciente para às vezes ele nem ter dor. A prevenção. Pronto, colocou eu lá na medicina regenerativa. E são coisas que eu vejo assim, caramba, como você disse, por que eu não fiz antes? Por que eu não mudei antes? Porque você não tinha maturidade. Não estava preparado, né? Você não tinha maturidade, eu não tinha. Quem que dá essa maturidade, essa segurança para nós? Deus, não tem outra pessoa. Não é pai, não é mãe, é Deus que nos vigia para sermos éticos, para sermos coerentes com as pessoas, é Deus que nos vigia para mais ajudar do que prejudicar, é só Ele. E o fato da gente acreditar em Deus, e hoje nós já em vida adulta, já não é mais aquele trem, se eu fizer errado vai para o inferno, se eu fizer bem e tal... É sobre como se portar, porque a pessoa que ela tem Deus no coração, independente de religião, não estou aqui para falar sobre religiosidade nem espiritualidade, estou falando de Deus. A pessoa que tem Deus no coração, ela é uma pessoa que às vezes, por incrível que pareça, tem mais atribulações, mas você nota que ela está mais preparada para passar pelas atribulações. Quem não tem Deus surta, faz besteira, tira a vida dos outros, vai para agressão e tal. A gente fica, Deus, tá me testando? Deus, dá uma mão. Deus, a gente fica brincando, porque é esse tipo de relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Deus é nosso pai, você não brinca com seu pai? A gente fala, eu falei isso, comentei com você. Falei, você tá me testando? Eu olhei pra cima, eu falei, você tá me testando? Aí a Rodrine, né, a colega, riu. E é realmente isso, é Deus. Às vezes ele tá assim, você não me chamou hoje, filho, você não falou comigo. Me chama. Vou te Deus, dar uma tocadinha aqui pra você lembrar que quem sou eu. Quem manda? Quem gere isso daqui? É isso. Muito bom, né, gente? Gostei muito, aprendi muito. E sempre também, quando vai terminando o podcast, eu falo algum insight que ficou, sabe? De tudo que a gente conversou. E hoje foram 2 insights. Um primeiro, lógico, de dor, né?
que eu preciso de uma consulta. Insight. Médica, né? Sem médica, né? Cuida dos outros e realmente... Tá certo. É uma dor crônica, 3 meses. Você Não passa tá remédio, não melhorando. melhorando. Então, tipo assim, marcar consulta. Então, esse foi o primeiro insight. Que a gente não precisa conviver com essa dor. Não precisa. Né? Porque eu tô falando de mim. Porque essa coisa não precisa ser a dor crônica, não é que ela precisa ser um nível 10. Não. Pode ser um nível 5. Pode ser 3. Né? 3, mas igual todos o meu. os Mas dias eu tenho aquele sentindo. incômodo. É dor crônica. Então, assim, é uma dor crônica. E que tem jeito, então vamos procurar o Dr. Thiago. E o segundo insight que eu sempre levo para o outro lado também, que não é, né, é de ambiente, né? Igual você falou muitas vezes, e sempre o ambiente. O ambiente, quando a gente fala de ambiente, não é só um ambiente saudável dentro da casa da gente, do nosso lar, mas é um ambiente também onde a gente trabalha, né? E onde a gente trabalha, a gente tentar ter um ambiente mais acolhedor, mais de paz. Hoje, na clínica, antes de atender, eu chamo a equipe, a gente ora todos os dias, né? Coisa boa. Isso, assim, é para colocar Deus no centro das coisas mesmo e para Ele nos guiar, né? Porque Ele que é o, como diz, controlador desse daí. Ele é o mentor. É o mentor, Ele é o meu mentor mor. É isso mesmo. E onde você, assim, uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês que está aqui, além da dor, pensar em que ambiente você tem estado. Esse ambiente que você tem estado é para te edificar ou não, né? Então, para te edificar, não estou falando só em relação a ganhar dinheiro, a estar saudável, né? Não, são mesas que você deveria estar. São mesas que têm edificado o seu lar, edificado a sua vida com Deus. Então, pensa direitinho, porque eu tenho pensado, né? Quando ele foi falando, veio muita coisa assim que aí vai, né? E para muitas pessoas, não, começa a ficar antipática, não faço mais, não vou em alguns lugares, porque não faz mais sentido. Exato. Né? E aí Deus o sentido que está agindo. É o Espírito Santo, na verdade, Certeza. né? É o Espírito Santo. Então, assim, e a gente não está aqui para a gente ser validado pelo homem. Eu estou aqui para ser validado por aquele que me criou. Exato. Né? Então, pode ser que aquele lugar é chique, aquele lugar, como que você não estava, não sei o quê. Porque, na verdade, eu preferi ficar lá na roça, comendo minha carninha de porco em lata, de vez em quando. Pouca quantidade. Isso. Aí faz igual meus pacientes, depois chupa um abacaxi, né, doutora? Para fazer a digestão, né? Para fazer a digestão. Acidez. Então, assim, as brincadeiras, né, igual aqui a parte, tudo, mas tem o lado teórico de aprender, de tentar pôr para os pacientes realmente ensinar o que a gente aprende para transbordar na vida das pessoas, mas além só de conhecimento também da nossa maturidade que a gente vai adquirindo realmente com Deus, né? No caminho que, como diz, nesse processo. Mas muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço, que Deus meu amigo. abençoe sua Amém, vida. a nossa né? vida. Amém. Abençoe a sua casa. Obrigado. Né? Obrigado. O Thiago Filho, a Denise. Amém. A pequenininha que chegou. A Alice está aí de férias. Então, que Deus possa continuar te abençoando. E agora que você possa ser como meu irmão, né? Agora. Então, Amém. que Deus possa te usar muito, não só como médico, mas como um homem, né? Um varão mesmo. E para você que está aqui com a gente, se quiser conhecer um pouco mais do Dr. Thiago, aqui embaixo no canal vai ter o link para quando quiser marcar consulta, Obrigado. o Instagram dele para você saber um pouco mais da vida do Thiago, do que é realmente dor, como que pode ajudar, algumas dicas. Ele sempre fala isso também. Sim, no Instagram, né? Faz muita coisa. Então, que pode contribuir também para você. E se quiser também conhecer um pouquinho mais, marcar uma consulta, estou aqui na Clínica Magnífica, aqui em Séries, o Dr. Thiago está lá na diagnose, né? E estamos à disposição. E fique com a gente, faça parte dessa família do nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. E chame, indique para alguém que você gosta, porque aqui a gente tenta edificar não só o seu organismo, o seu corpo, mas também seu espírito.
Vem fazer parte dessa família.